com afetos, 13 horas e 45 minutos do dia 5 de maio de 2020. Dizem que essa data de 5 de maio ela é uma data muito propícia para conversas, para retomada de contatos e para fazer uma conexão afetiva. Professor Gabriel, o senhor concorda de a gente ouvir a Márcia? Me escreve na nossa conversa, ela conseguiu entrar. Vou chamar a professora Márcia. Gabriel, Márcia Tiburi, que eu não conheço pessoalmente, mas já vi na televisão, tenho admiração. Oi. Sei que não estamos próximas pessoalmente, mas com certeza de vínculos de afeto e de ideais, né, tanto políticos quanto de espaço de expressão, a gente está juntas aqui com muitas pessoas. Eu posso pular, eu não vou pular a parte do... Eu peguei aqui o Wikipédia, tá? Eu não sei se eu posso falar um pouquinho do teu currículo, Márcia, e daí tu coloca pelo menos os mais recentes livros que tu publicou, pode ser? Pode, Carmela, prazer falar contigo. Você pode passar essa parte do currículo, porque aí a gente já vai para os assuntos que interessam. Tá, professora. Eu nem sei, tá bom, eu nem sei quem é que faz esse Wikipedia, e eu não sei nem se fala... então a gente não sabe. Então eu vou pegar aqui, ó, só para quem não conhece a professora Márcia Tiburi, eu acho que é importante dizer, porque embora o Álvaro fez aí um elogio à minha trajetória como ativista, eu valorizo muito quem se dedica à área também, não só o ativismo, mas a pesquisa científica, né? Tu é professora da Universidade de Paris 8, é romancista, desenhista, vi que também tu é artista plástica, e foi candidata, né? Acho que foi a prefeitura ao governo. Ao governo, né? Ao governo do estado do Rio de Janeiro. Então, eu te parabenizo, porque não é fácil assumir uma posição político-partidária para estar colocando e representando as ideias, mas eu admiro muito, porque uma vez eu conversei com a Luciana Genro e eu disse para ela que eu também admirava ela muito, porque embora a gente tenha essa luta de ideias, de querer concretizar, depende de muitas pessoas, né, e de um conjunto, mas eu acredito muito no trabalho e nessa luta que eu ainda não tive coragem de entrar, mas eu apoio sempre quando eu vejo, e não vou dizer que eu nunca, dessa água nunca vou caminhar, porque eu acho que a gente tem que ir nos lugares e nos ambientes que nos pedem para estar levantando ideias, ideais. Márcia, muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Quem te antecedeu foi o Gabriel Perissé e o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga. E só para introduzir um pouquinho, o Gabriel falou sobre o que está muito evidenciado agora, nesse momento de pandemia, as coisas boas e as ruins. As coisas boas do sistema de saúde, as coisas ruins, assim como a questão da educação, assim como as máscaras das pessoas também estão caindo, porque está ficando tudo muito evidente. E o Álvaro também foi nessa linha, falando também sobre essa falta de noção das pessoas não se darem conta de quantas pessoas estão morrendo e da naturalização das mortes. E eu te agradeço por estar aqui, vou te passar a palavra, porque eu sei que a tua agenda também é bem concorrida. Obrigada por estar aqui, viu? Tudo bem, Carmela. Obrigada por esse convite, para essa conversa. E vamos tentar aproveitar o nosso tempo. Eu te peço muitas desculpas pelo meu atraso, mas eu tive uma dessas reuniões bem importantes que enfim, acabou sendo convocada de última hora ontem. Então, desculpe. Bom, acho que todos nós estamos assim com essa angústia de encontro, né? Todos nós queremos nos encontrar justamente e conversar sobre esses assuntos todos, porque estamos muito sozinhos, muito isolados. Cada pessoa que hoje é responsável se vê também angustiada com a situação, muitas vezes a situação pessoal, que eu acho que é impossível de escapar, todo mundo, ou de um modo geral, as pessoas devem se sentir bastante assim,
cuidadosas em relação a si mesmos, preocupadas em relação às suas famílias, preocupadas com as questões todas que ficaram pendentes, com o trabalho, com a sequência, quem é professor com a educação, quem é médico com a saúde. Quer dizer, com a saúde está todo mundo preocupado. E Sim. a economia está todo mundo preocupado. Está todo mundo preocupado como as instituições vão funcionar daqui para frente, como a vida vai poder se reorganizar, considerando que ela não vai mais ser a vida que a gente tinha antes. E isso também é fator de angústia, né? Nós nos angustiamos também diante disso. Então, o Brasil sofre, né? Todo mundo vem falando disso também, acho que é repetir o chover no molhado, mas é importante falar. O Brasil sofre a catástrofe dessa pandemia, que é acrescida de uma catástrofe política muito pesada, e essa catástrofe política incrementa a catástrofe sanitária, e o Brasil vem entrando, e eu que acompanho bastante o noticiário internacional, tenho visto muitas notícias péssimas sobre o Brasil sendo pessimamente colocado, né, visto, enfim, como não pode deixar de ser, não tem como considerar que o Brasil nesse momento vai bem. A gente tem, sem dúvida, um sistema único de saúde que é melhor do que o de outros países, mas deixa muito a desejar, mesmo internamente no nosso país, e infelizmente esse sistema único foi destruído nos últimos anos a partir do golpe de 2016, porque esse golpe, não vou também repetir o que todo mundo já sabe, imagino que quem esteja nos assistindo tenha uma visão de mundo que partilhe conosco certos pressupostos, mas sem dúvida esse golpe é algo que nós não podemos esquecer e que vem desde 2016 pelo menos, mas o pré-golpe, né, 2015, já todo aquele ensaio, vem colocando o Brasil como país num processo de destruição para o qual, claro, há muitas pessoas atentas e pessoas tentando conter, há muita resistência no Brasil, mas, ao mesmo tempo, uma camada imensa da população que não faz ideia, que já está sendo vítima de tudo que vem acontecendo, vítima desse golpe, vítima da destruição das instituições e da destruição genérica, né, das instituições, que é também a destruição da política, que é a destruição do campo do judiciário, que é a destruição, porque Bolsonaro é isso, né? Bolsonaro, usando assim como nome genérico, né? Bolsonaro é o termo genérico para falar também de uma grande destruição da política, no seu sentido, enfim, do executivo, no sentido das coisas que precisam ser feitas, das decisões que precisam ser tomadas e da posição simbólica de uma liderança que é tão importante nesse momento. E tanto é importante, isso não tem dúvida, ninguém pode discordar disso, que Lula, sendo uma grande liderança, precisou ser preso, né, naquele jogo, naquela trama bizarra da Lava Jato, por pessoas que são hoje criminosos confessos e, ao mesmo tempo, que continuam aí tentando fazer a cabeça do povo, aquela eterna lavagem cerebral que os homens engravatados, que são chamados de doutores, gostam muito de fazer no nosso país, né? Os endinheirados, os que são os donos do poder. Então, Carmela, para a gente começar a nossa conversa, acho que dá para colocar essas questões que, a meu ver, são bastante elementares, mas que sempre é bom também a gente poder dizer mais uma vez, porque nesse momento a gente se posiciona e acho que o Brasil precisa, mais do que nunca, muito posicionamento. E um posicionamento democrático, né? Porque do posicionamento que destrói a liberdade, que destrói a solidariedade, que destrói o Estado, que destrói os direitos, desses posicionamentos nós estamos fartos, né? Não queremos mais isso. Mas o que fazer, né? E essa é a pergunta cruel também que eu acho que nós precisamos nos colocar. O que fazer daqui para frente, considerando que nós estamos, inclusive, com as mãos amarradas, porque estamos com os corpos aprisionados dentro de casa, quem pode, né? Quem tem essa... E não digo nem que seja sorte, porque é variável também o motivo pelo qual as pessoas precisam ficar em casa, podem ficar em casa. É cheio de contingências essa motivação, né? Para muitas pessoas estar em casa não é uma sorte. Então, é problemático. Mas, enfim, só para dar um pontapé inicial na nossa conversa, tentando já, enfim, entrar num jogo dialógico com você. Márcia, como eu falei, a gente está com essa ideia das lives é falar sobre
A humanidade precisa se humanizar e eu acho que a representação que tu trouxe pela questão política do país, da apatia, de 42 milhões de brasileiros, né, não exercendo a sua participação política, isso representa e simboliza muito dessa falta, e que os outros professores também comentaram, de uma conscientização da importância da educação em direitos humanos, para se conseguir enxergar o outro, né, que é muito difícil a gente ter uma... A gente está vivendo um momento que, como eu já ouvi na frente do meu escritório aqui, passar as pessoas dizendo que se tu não quer trabalhar, vagabundo, fica em casa, mas eu quero abrir. Né? Então, a gente tem esses discursos sendo espalhados pelo Brasil, né? Legitimados por um presidente irresponsável, né? Com a saúde pública, como já disseram aqui nos comentários, um genocida, né? E que naturaliza a morte, como o professor Álvaro, que te antecedeu, comentou, e que a gente está tendo que engolir por uma decisão, né, uma falsa democracia, porque em uma palestra que eu tive a oportunidade de conversar sobre isso, e fui muito criticada pelo um professor que se levantou no meio da manifestação e depois veio querer me cumprimentar, me dar a mão, estender a mão para me cumprimentar, e eu não cumprimentei ele. Porque uma democracia verdadeira, como é que a gente vai viver uma democracia se a gente não tem as mesmas condições ou as mesmas oportunidades de participação política ou de entendimento do que é política para se poder fazer uma melhor escolha, né? E agora o resultado dessa falta de educação que nós estamos vivendo, ela está gerando essas consequências aí de uma pessoa totalmente despreparada e que vai contramão a toda uma dinâmica internacional, né? E não dá nem para comparar discursos políticos do presidente Lula, ou mesmo que foi um grande divisor, né, de humanismo, em relação a essa pessoa que nós estamos tendo que, enfim, estamos vivenciando, né? Então, eu queria que se tu pudesse fazer algum comentário nesse sentido sobre a questão da educação para os direitos humanos, que vem nessa ideia da linha que a gente colocou de a humanidade precisa se humanizar, né? Como é que a gente, dentro desse contexto, ótimo. consegue fazer isso? É um bom tópico para a gente debater, porque, digamos, no nível do senso comum, as pessoas costumam, há muito tempo, reivindicar a humanidade. E esse é um termo que ficou muito importante, digamos, há 200 e poucos anos atrás, na época da Revolução Francesa, na época do Iluminismo na Europa. Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, teve mulher, inclusive, nunca podemos esquecer da Olympe de Gouges, que foi... foi morta, foi assassinada por ter defendido justamente as mulheres e ter sido malquista pelos próprios revolucionários, né? Eu sempre cito a Olympe de Gouges porque não podemos esquecer que os direitos os direitos humanos devem ser direitos de todas as pessoas, e hoje há uma discussão muito interessante, eu mesma tenho trabalhado bastante com isso, que é a entrada do tema, vamos chamar assim, as pessoas chamam de identidades, eu acho que esse tema é muito interessante, mas eu tento trabalhar isso num nível de teorias interseccionais, que eu acho que são muito ricas. Então, colocar a discussão sobre, para além, né, desse universal humano, para além disso, no nível, então, da participação de todos os sujeitos dentro de um processo de democracia radical que deveria incluir justamente todos esses grupos que são chamados de minorias políticas e que são marcados, enfim, definidos como... No Brasil, né, se fala muito mal disso, definido como identitários, né? E eu acho que é uma redução muito ruim o que se faz quando se chama os grupos que chegam para construir democracia agora de identitários. Acho que nós devemos pensar que as identidades são muito sérias e elas se constituem, essas identidades contemporâneas, inclusive, e talvez até para muitos, né, pós tudo, né, pós-humanas, inclusive, essas identidades, na verdade, se constroem de uma maneira dialética e muito marcadas por um lugar de não identidade, ou seja, essas pessoas que vêm fazer parte, esses grupos, nós mulheres negras,
pessoas que lutam contra o racismo, pessoas que têm, enfim, outros lugares geopolíticos, que têm todas as marcações de preconceito geopolítico, pessoas que têm marcações de preconceito em relação à sua posição ou sua personalidade, vamos chamar assim, plástica, né? As deficiências e questões do tipo. Então, essas pessoas têm todo o direito de participar e de serem reconhecidas dentro de uma luta. E acho que muitas pessoas no Brasil vêm errando a mão na hora de debater essas questões, sobretudo, claro, não estou nem falando da extrema-direita, muito menos da direita, estou falando justamente da nossa esquerda, né? Que é onde nós precisamos afinar os instrumentos teóricos para poder seguir, melhorando nossas compreensões, para melhorar nossas ações, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode voltar a usar esse termo humanidade. Acho que nós podemos usar isso muito entre aspas, devemos tomar cuidado, devemos explicar o que esperamos quando falamos disso. Se a gente pensa que humanidade é democracia radical, eu acho que é válido, mas é preciso tomar cuidado porque mesmo no século XVIII, quando essa discussão foi levantada, as próprias feministas do século XVIII já questionavam os filósofos à medida que os filósofos que defendiam isso, como Kant, por exemplo, trabalhavam uma humanidade que excluía, por exemplo, mulheres e outras, entre aspas, minorias políticas. Então, se a gente vai construir uma humanidade, tem que ser nesse sentido de uma democracia radical. Da participação de todos os sujeitos, de todos os seres marcados, de alguma maneira, por preconceitos, por um sistema que erige preconceitos para justamente defender privilégios. E um sistema que é organizado em cima de muita violência. Então, violência que é praticada por certos setores, certos grupos, certas classes, certos gêneros, certas sexualidades contra outras classes, outros gêneros, outras raças, outras sexualidades. Então, é absolutamente importante que a gente entenda também se essa humanidade é uma humanidade, digamos, aberta, uma humanidade que inclui realmente todos os indivíduos, se é capaz de transcender os seus processos violentos, né? Porque ela falou sobre toda uma violência que é própria e que fica declarada, explícita, ao mesmo tempo sendo totalmente mascarada, sempre se tenta mascarar, e esse é o processo ideológico do capitalismo, né? Esses processos são sempre mascarados economicamente por uma estética de uma certa economia, de um certo projeto econômico, político, ideológico, que não deve ser compreendido, porque se as pessoas o compreenderem e perceberem com profundidade o que se passa no mundo, na sociedade, nas suas vidas, no campo do trabalho, na vida concreta do cotidiano, sobre as suas existências, certamente elas não vão desejar o capitalismo. Talvez o grande rico, o 1%, deseje o capitalismo porque ele, assim, detém os meios de produção e detém o dinheiro e está numa bolha longe do mundo. Mas eu duvido que qualquer pessoa comum, em sã consciência, esse é um ponto importante, Carmela, uma pessoa que compreenda o funcionamento dos jogos de forças que são lançados sobre os seus corpos, eu duvido que essas pessoas sejam capazes de defender e desejar e almejar que a vida continue sendo como ela está, se ela está sendo injusta e produzindo, enfim, tanto sofrimento para tantas pessoas, para a grande e imensa população mundial. Então, vamos falar de humanidade com os muito ricos. Vamos falar de humanidade com as figuras que hoje são os genocidas. São aqueles que, não apenas Bolsonaro. Bolsonaro é apenas o Hitler. Hitler não existiria sozinho. Inclusive, não existiria sem a população que o defendeu. Então, é importante que a gente saiba hoje que todos aqueles que são coniventes também com essa estrutura, aqueles que são coniventes com o que vem acontecendo em termos de desmantelamento do Estado brasileiro, das instituições brasileiras, e aqueles que hoje não agem para reinstaurar a democracia no Brasil, sendo que o poder está em suas mãos, essas pessoas não são nem um pouco melhores do que Bolsonaro, são todos farinha do mesmo saco. Bolsonaro et caterva, né? É bom a gente sempre lembrar o óbvio, né? Que é isso que eu estou falando agora. Então, não é só um, né? São mais de 300. Infelizmente,
Não é só um, né? Exatamente. Márcia, eu queria ver se tu tem 5 minutos para cada um, o Gabriel, o Álvaro, e se tu permitir, daí tu ser a que conclui a nossa conversa, tem Claro, como? Pode claro. ser? Mas antes de passar para eles, eu queria na verdade, eu tenho uma delegação das muitas que tu tem, e vou compartilhar com todo mundo aqui, né? Que não sabe, eu fiz um documentário agora no dia 30, e que eu vou passar para ti depois, deve sair, e aqui está uma das representações desse trabalho aqui, que foi feito com um artista plástico, trabalhando a técnica de Jackson Pollock e Kandinsky, trabalhando a mulher e o corpo político. E daí, uma das coisas que eu falo, e que se puder, vamos ver se a gente consegue trazer um relato teu, é como o poder transgride o direito. E como essa relação de poder faz com que a gente não tenha empoderamento suficiente para exercer essa nossa cidadania, essa ausência de pertencimento, de conseguir se enxergar e de realizar essas práticas, até por falta de política que incentive a participação social, né? Faz com que a gente tenha uma cultura que muito discriminatória, muito desigual, muito anti-direitos humanos, né, o que a gente vê desse retrato político brasileiro. Então, depois eu vou passar para ti, vou passar para os professores que estão aqui. É um documentário que fala sobre maternidade, sobre o pensar um novo mundo, e a partir da minha experiência agora da segunda gestação, e o que eu gostaria é que a minha filha, né, que é uma mulher, vai ser uma futura mulher, ela se inspira em pessoas como tu, como outras amigas que vêm lutando para enfrentar esse espaço que já é um espaço estigmatizante para a mulher já, né? Muito estigmatizante e que estar em postos, como eu falei, que tu não queria que eu dissesse, mas o espaço universitário onde tu ocupa, não, a gente sabe que é um espaço muito masculinizado. E o espaço do direito também é um espaço muito masculinizado, muito difícil de a gente ver. A gente olha as propagandas mesmo de curso e a gente vê poucas mulheres tendo visibilidade. E há muitas mulheres pesquisando e trabalhando. Então, por isso, eu já te agradeço e vou, depois, nos encerramentos, daí tu já, querendo, faz um comentário sobre isso, eu passo para o Gabriel e te agradecendo mais uma vez aqui. E a gente sabe que sempre tem os reacionários nos acompanhando, né? Peço para vocês ignorarem e pegarem sempre as críticas e transformá-las em atitudes positivas. Né? Discurso de ódio, mais entendimento. Professor Gabriel Perissé, obrigada por estar espaçando um pouco mais a nossa conversa. Te passo a palavra para essas considerações finais, pedindo para vocês seguirem o perfil da Márcia Tiburi, professor Gabriel Perissé, professor Álvaro Ética, e aqui o Afetos _ Carmelo. Obrigada por ficar aqui conosco, professor. Eu que agradeço a oportunidade, Carmela. E um abraço para a Márcia também. E na verdade, agora sou eu que tenho que sair daqui a pouquinho, porque eu tenho uma aula que já vai começar também online. Mas ouvindo vocês três, eu vou dizer uma última coisa, que é o que talvez mais eu sinta falta. Eu já sentia falta e agora sinto mais falta do que nunca, né? Numa democracia, na convivência, no meio acadêmico, no meio profissional, eu sinto muito a falta da inteligência. Não porque eu seja inteligente o suficiente para criticar os outros, mas aquilo que Aristóteles dizia, que todo ser humano é inteligente, só que alguns usam a inteligência, outros não usam a inteligência. Quer dizer, procurar viver inteligentemente é muito saudável, ajuda a ter uma sã consciência, como dizia a Márcia, né? E um autor, um poeta norte-americano chamado T.S. Eliot, ele era um conservador, ele era um monarquista, ele poderia ser visto até como alguém que não gostava muito da democracia, no sentido mais popular da expressão. Mas ele dizia uma coisa nos seus livros que era interessante, ele dizia, olha, seja qual for a crítica,
eu só aceito se ela for inteligente. Quer dizer, todas as críticas podem ser ouvidas e formuladas, todo mundo tem liberdade, isso é um direito humano, todo mundo tem a liberdade de expressar o seu pensamento, mas que o expresse de maneira inteligente, porque de maneira inteligente você consegue ouvir, escutar, conversar, debater, e mesmo que haja discordâncias e divergências, elas não vão desembocar na violência, não vão desembocar em novas transgressões, né, da vida em comum. Então, eu pensando nessa frase do T.S. Eliot, de que toda crítica é importante, contanto que seja inteligente, eu fico pensando exatamente nas nossas carências educacionais. Como seria importante que nós tivéssemos recebido uma formação em todos os âmbitos, uma formação política, uma formação humanística, uma formação científica, para que a gente pudesse falar com propriedade, se expressar com inteligência. Quer dizer, uma pessoa que, por princípio, odeia especialistas. Há um fenômeno comunicacional chamado intrusismo. São aquelas pessoas que não são da área e querem falar sobre aquilo que não conhecem. Né? Quer dizer, eu não sou médico, portanto, eu tenho que ouvir um médico falar sobre problema de saúde. Eu não sou jogador de futebol, então eu tenho que ouvir o jogador de futebol para saber o que é jogar futebol. Todo mundo querer falar sobre tudo, isso não é democracia, isso é falta de inteligência. A formação que cada um recebe é para somar com o que todos têm a dizer. Mas aí eu vou contar um último episódio que, para mim, retrata bem a situação que estamos vivendo. Recentemente, num panelaço, aqui em Porto Alegre, eu estava batendo a minha panela, e a minha esposa estava batendo panela aqui na janela. Confesso que havia poucos batendo panela também aqui na vizinhança, mas estávamos lá batendo nossas panelas. E, de repente, um vizinho colocou a música Vá Trabalhar Vagabundo, a música do Chico Buarque. E aí eu fiquei pasmo, porque é uma música que justamente diz o contrário do que está dizendo. Não conseguiu ser entendida, não conseguiu ser ouvida de maneira adequada. Então, esse analfabetismo político, esse analfabetismo existencial é o que mais me oprime hoje. Porque se nós estivéssemos numa situação de crise, ok, mas conversando com pessoas inteligentes, escutando pessoas inteligentes, como aconteceu aqui nesse momento, em que nós procuramos ser inteligentes, procuramos dizer coisas que façam sentido para os outros, puxa, nós passaríamos por essa jornada com outro estado de espírito. Quer dizer, além de tudo, além do vírus, além da pandemia, além do isolamento, nós temos que sofrer ouvindo tantas sandices, tantos discursos deslocados e tantos intrusismos que tornam a situação ainda mais problemática. Então, Carmela, parabéns pela sua iniciativa, que você continue procurando juntar gente que quer pensar de maneira inteligente, que luta, que estuda, né? Que estuda para poder dizer alguma coisa que vale a pena ser escutada. Eu faço esse esforço, a Márcia faz esse esforço, o professor Álvaro faz esse esforço, você faz esse esforço, e se nós pudermos educar e orientar outras pessoas para que elas também façam esse esforço, isso vai propiciar uma sociedade mais humana, uma sociedade mais sensata, né? Como disse a Márcia, uma sã consciência, uma consciência, não basta ter consciência, tem que ser uma consciência saudável, uma consciência que realmente trabalhe e atue de maneira sensata. Então, Carmela, é o que eu estou, assim, foi o que meu coração quis dizer agora, meu coração e minha mente queriam deixar essa mensagem para as pessoas que você reuniu. E eu agradeço muito. Estou à disposição. Muito obrigada, professor Gabriel. E assim, lembrando o professor Gabriel, o professor Álvaro, a professora Márcia, nós vamos fazer um livro do nosso isolamento. Ainda não entrei em contato porque com o isolamento estou sozinha trabalhando, mas nós devemos ter mais de 50 pessoas que estiveram aqui conosco nas lives, trazendo essas reflexões. Então, vocês saibam que a gente quer contar com vocês nesse livro e que depois provavelmente vai ser disponibilizado enfim, de uma maneira mais acessível agora os meios digitais que a gente tem, mas isso vai acontecer, ainda não sei qual é o momento, mas a nossa memória de afetos, ela é muito importante porque é muito paradigmático esse momento, né? E a maneira como nós estamos lidando e enxergando
diferentes perspectivas, o professor Gabriel trazendo a perspectiva da educação, o professor Álvaro trazendo a perspectiva da filosofia política e da naturalização da morte, a professora Márcia trazendo essa perspectiva dos efeitos históricos, né, das más escolhas para a gente estar vivendo hoje essas questões. Então, professor Gabriel, muito obrigada. Depois eu vou fazer isso, porque o volume é um esforço de todo mundo, né? Então, a gente está dando um ressignificado para esse momento de isolamento juntos, né? De uma maneira transformadora. Vou tirar agora da tela o professor Gabriel. Gabriel, boa aula. Sei que tem uma aula agora. E vamos seguir com o professor Álvaro para chamar a professora Márcia, que eu também tenho uma agenda comprometida, todo mundo aqui tem. E é com muito afeto, muita consideração, respeito ao trabalho de cada um de vocês que a gente está aqui. O professor Gabriel, então, saiu, entrou o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga. Obrigada por estar aqui. E agora, com as tuas considerações finais, a Márcia, na sequência, também vai estar participando. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Carmela, pelo convite, cumprimentar a professora Márcia, o professor Gabriel, todos que estão aqui ouvindo essa nossa fala, dizer que é de suma importância movimentos como esse, em especial na época em que nós nos encontramos, porque existe algumas fragmentações, como observou a Márcia, da esquerda. A meu juízo, a esquerda ela precisa saber também se reunir. Ela tem o seu discurso identitário, que é de suma importância, mas ela precisa ter um discurso hegemônico, identitário da esquerda, para que ela possa, como um bloco, se opor. E isso é muito importante. Então, eu me faço solidário a todos os discursos que aqui foram feitos. Eu penso que, de fato, nós devemos defender os direitos humanos, mas não os direitos humanos que são expostos muitas vezes nos livros, que são os direitos humanos do homem branco, heterossexual, economicamente ativo. Nós precisamos falar dos direitos humanos da mulher, do preto, daquele que é desempregado, enfim, daquele que precisa dos direitos humanos. Então, a gente precisa saber lutar para isso. E aqui são espaços em que os dispersos se encontram e conseguem lutar. E é positivo verificar quando haters aparecem para poder fazer suas falas de ódio. Isso mostra que, de fato, nós estamos encontrando nossos espaços. E como somos democráticos, abrimos esses espaços para que as pessoas possam nos ouvir. Então, eu fico muito feliz em ver esses haters aparecendo. E sendo o quê? Sendo machistas, sendo misóginos, sendo racistas e fazendo esses comentários. Isso só mostra que nós estamos, sim, no caminho certo. E nós não podemos nos afetar por isso. E dentro dessa vida que nós estamos postos, que nós consigamos entender a distinção de dois tipos de vida, o bios e o zoé. O bios é o ser humano contemplativo, o zoé é o ser humano rim, fígado, pulmão. E quando nós falamos desse rim, fígado, pulmão, é a thanatos política que coloca o Estado que mata as pessoas. Então, a gente precisa se unir para refletir. Nós precisamos buscar a reflexão para sair mais forte. Não é sair melhor, é sair mais forte. E sair mais forte nada mais é do que o quê? Estudar. Estudar é algo importantíssimo. E o que eu tenho feito é retomar as minhas leituras da filosofia. E retomar aquilo que eu já li. E estou elegendo os livros a ler por motivos muito específicos. Eu reli Criton essa semana. Reli Criton junto com a minha companheira e nós debatemos essa obra. Essa obra nos ensina uma lição muito importante, que é preciso fazer valer as leis do Estado. Sócrates, nós perdemos Sócrates para a lei do Estado. E Sócrates ensinou, faça valer as leis do Estado. E as leis do Estado que nós temos é a Constituição da República Federativa Brasileira. Essa Constituição precisa vigir. Essa Constituição precisa de luta para que nós consigamos, enfim, efetivamente ter os nossos direitos. E nós não podemos nos curvar ao totalitarismo, ao autoritarismo, ao nazifascismo, ao protofascismo. Nós não podemos nos curvar. A próxima obra que eu quero ler é a Menexeno. A obra Menexeno, que vai falar sobre morrer no campo de batalha. E eu quero entender essas pessoas, porque é simples aplaudir, homenagear,
os profissionais de saúde, mas existem tantos outros profissionais, além dos profissionais de saúde, que estão morrendo no campo de batalha. E essas mortes importam, essas mortes contam, essas vidas têm história. Então, eu quero reler Menexeno para entender sobre a morte no campo de batalha. Essas pessoas muitas vezes estão morrendo sem saber por o que lutavam. Então, nós precisamos sim voltar a estudar. E nessa semana, que foi a Semana da Liberdade de Imprensa, o Dia da Liberdade de Imprensa foi no domingo, eu queria terminar com uma frase do Carlito Maia, que nos ensina muito. Ensina muito quando ele pensa nos jornais regionais por todo o Brasil. SPTV, RJTV, todos os jornais regionais queriam ensinar o quê? O brasileiro precisa se ver no jornal. O Jornal Nacional é um jornal internacional para muitas pessoas no Brasil, porque elas não se veem no jornal. E ele nos ensina o quê? Que nesses períodos que nós vivemos, nesse estágio que nós estamos, e eu acho que se aplica muito bem para a pandemia que nós estamos postos, nós não precisamos de muitas coisas. Nós precisamos um dos outros. E poder ter você aqui ao meu lado, Carmela, poder ladear a professora Márcia, o Gabriel e todos aqui que fazem os seus comentários, é para mim algo renovador, não só de energia, mas também de crenças. Então, se minha fala foi no sentido de que não estamos mal, não estamos bem, de fato é isso. Mas nós estamos nos encontrando, estamos reunindo forças para poder lutar uns com os outros contra aqueles outros que são protofascistas, que são autoritários, que são totalitários. Muito obrigado, Carmela, e obrigado a todos que estão aqui. Obrigada, professor Álvaro. Eu vou tirando daqui, mas eu vou falando enquanto isso. Eu tenho uma grande admiração pelo professor Álvaro, que tem um olhar muito... Ele foi muito preciso no que ele disse, e fiquei muito feliz da leitura do Creighton e de ver que essa questão, e infelizmente essa constatação que a gente vive do poder acima da lei, né? Como isso impera. Professora Márcia, agora eu te passo a palavra já te agradecendo por estar aqui, quanto me sinto como eu me sinto grata e de poder proporcionar que outras pessoas estejam te escutando, e a gente vai manter contato, né? Tu conta comigo, apesar da distância, a gente já há algum tempo se segue, mas não assim com tanta frequência, porque eu sei, eu também tenho a minha rotina, tu tem a tua aí, mas a admiração pode ter certeza que ela existe muito. Obrigada, Carmela. Muito obrigada. Eu, ouvindo Gabriel e o Álvaro, cheguei atrasada e lastimo de não tê-los escutado, porque deve ter sido uma conversa ótima entre vocês e foram muitos assuntos interessantes, e um ponto chave e incomum que há na colocação deles, e é por aí que eu vou puxar a minha finalização, é a questão justamente desse, vamos chamar então, resumir na palavra pensamento reflexivo. Há uma urgência de pensamento reflexivo. O Álvaro acaba de falar da releitura que ele está fazendo de obras filosóficas. A gente que é professor vive fazendo isso, né? Mas eu entendo em que sentido ele está falando isso, porque ontem eu estava falando com um amigo meu, Álvaro, que é professor aqui da sua, eu estava dizendo para ele, para eu descansar, eu estou lendo a Lógica do Sentido do Deleuze. Aí ele dizia, eu estou lendo um tratado de linguística para descansar. Quer dizer, de fato, esses textos muito densos, você está lendo Platão, que maravilha, relendo, né? Esses textos muito densos, eles, nesse momento, as pessoas podem experimentar, vai fazer muito bem a alma, para quem estiver se sentindo muito sozinho, para quem está precisando assim, de qualquer experiência, de qualquer aventura intelectual mais hardcore, vá aos clássicos da filosofia, porque tem muita coisa boa mesmo, né? Mas eu também estava pensando, a partir do que o Gabriel colocou, esse problema da nossa ignorância ostentatória, né? Dessa estupidez que, de repente, virou um capital na nossa cultura. Então, agora, quando o Álvaro fala, tô lendo, vou ler o Menexeno, as pessoas dificilmente vão achar que isso é um grande valor, as pessoas, digamos, que não sabem o que é isso, e, ao mesmo tempo, elas acham que é super valoroso chegar nas redes sociais e colocar, como o Gabriel estava dizendo, né, colocar essas opiniões totalmente sem fundamento, que são ostentatórias e que, a meu ver, se transformaram numa espécie de capital midiático
da era digital. Então, quanto mais tosco, quanto mais burro, quanto mais estúpido, quanto mais grosseiro, quanto mais grotesco, justamente, e ridículo até você é nas suas opiniões, mais você se capitaliza ali na sua pequena seara. E eu acabei de fazer um trabalho muito longo também revisitei também um assunto que eu já tinha trabalhado, que é esse tema de um livro meu chamado Ridículo Político, que eu publiquei em 2017, que é o tema dos discursos grotescos, né? Então, o discurso grotesco não é um apanágio só do Bolsonaro. Ele é um apanágio ele é um trabalho, ele é uma atitude, uma performance cotidiana de um monte de indivíduos que não fazem a menor ideia do que estão falando, por que estão falando, qual é o objetivo que tem, mas certamente se veem psicologicamente compensados. E aí essas pessoas deveriam procurar, sem dúvida, né? Procurar terapia, procurar educação, procurar se esclarecer. Mas é muito difícil, porque esse tipo de posicionamento não é só fruto de uma falta de educação no seu sentido tradicional, mas é falta também de uma formação cultural. E aí, realmente, a gente tem um problema imenso no nosso país para trabalhar. Para finalizar, só queria dizer o seguinte. Tem um autor que eu gosto muito, eu sempre cito, e ele está, assim, a meu ver, nesse momento, pode nos ajudar muito a entender o momento, que é um dos caras que mais entendem de fascismo, que é o Theodor Adorno. E ele falou, o inimigo declarado do fascismo é o pensamento reflexivo. E o pensamento reflexivo é aquilo que o fascismo combate. Todas as armas do fascismo miram no pensamento reflexivo. Não pode haver questionamento de nenhuma maneira. E nesse sentido, vou citar um outro autor mais pop, que é o Humberto Eco, que tem um livro chamado Urfascismo, o fascismo eterno, né? O fascismo infinito. Como é que é o nome dele, que eu não ouvi? O Humberto Eco. Então, o Humberto Eco é maravilhoso, porque ele fala disso, né? De um fascismo que não é um fascismo que surge com Mussolini, que dá nome à coisa, nem é o nazifascismo da Alemanha, de Hitler, nem é o fascismo só de Bolsonaro, que vem à tona agora, como um fascismo de Estado que as pessoas achavam que não era possível, mas aquele fascismo que faz parte dessa estrutura do poder, que faz parte, inclusive, de uma certa forma de pensar, e que está conectado intimamente com processos mentais paranoicos, processos mentais de rechaço ao outro, que levam a esse discurso de ódio, dessa construção do outro como inimigo, de um outro ao mesmo tempo que é rechaçado enquanto alteridade, ou seja, as pessoas não conseguem ver o outro, a pessoa outra, a natureza outra, a cultura outra, como uma cultura semelhante, que tem também igual direito de existir, né? Tudo isso é importante a gente também frisar. Então, só para dizer, gente, o pensamento reflexivo é o grande inimigo do fascismo. Então, pensem muito, dialoguem muito, conversem muito, até bater papo é bom. Aliás, queria lembrar uma coisa, e o Álvaro não me deixará mentir, ele que está em plena leitura efervescente de Platão, diálogo não é nos ajudar. O bate-papo pode nos levar a diálogos, mas diálogo não é bate-papo. Tampouco é uma simples conversação. O diálogo é um nível acima do acontecimento linguístico que a gente pode, inclusive, fazer em silêncio. O diálogo é um encontro profundo da linguagem que se dá, às vezes, num livro, que se dá, às vezes, até num gesto de deixar um fascista falando sozinho. Então, lembrem disso. Tá bom, minha gente? Muito prazer. Obrigada. Beijo grande para você, Carmela, e para os seus convidados maravilhosos. E prazer estar aqui com você. E a gente segue na nossa conversa com grande... Vamos conversar. Márcia, obrigada por estar aqui. E a gente vai se falando. E o convite para tu assistir depois eu vou te passar para tu ver. Porque eu acho que a gente precisa trabalhar essa coisa que todo mundo trabalhou, tanto do pensamento reflexivo, que é uma ideia que eu estou tentando elevar o empoderamento através desse momento que eu mesmo estou passando, e que com outros, né, com outros olhares de outras mulheres, né, sobre esse tema. Também tem homens falando, mas o foco, lógico que é um foco não só, é um foco sobre direitos, um foco sobre subjetividade, enfim, vai ser muito bom.
e a gente vai seguir conversando. Então, eu desejo uma boa quase final de tarde aí já, né? Bom descanso. E o Rubens, ele tá aí, ele também, ele tá residindo aí? Não, o Rubens está no Rio de Janeiro. Tá no Rio. Eu vou chamar ele para conversar sobre criminologia comigo. Então tá, um beijo grande, fica com Deus. Agradeço ao professor Álvaro, tirando agora a tela, a professora Márcia, pedindo para vocês seguirem o trabalho dela, acompanharem o trabalho do professor Gabriel Periseco e do professor Álvaro Ética, e seguir aqui comigo, acompanhando essas conversas que a gente tem feito. Tudo dá trabalho, inclusive, organizar essas conversas, fazer a divulgação. E eu conto com a ajuda de vocês, porque ela tem um comprometimento de pensamento reflexivo, que falou muito bem a Márcia, e que busca essa retirada da apatia, né? Isso já faz 15 anos que eu tenho trabalhado pelo jornal Estado de Direito, que é a publicação que eu tenho, enfim, né, me dedicado nessa caminhada aí. Então, muito obrigada, desejo uma excelente tarde para vocês. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube, então eu espero que vocês depois revejam, repliquem, voltem ao tema, tragam outras sugestões de pauta para a gente estar conversando e outros convidados também. Uma boa tarde, obrigada. Tchau, professor Gabriel, obrigada, viu? Também, grande abraço. Todos que estiveram aqui, um grande abraço.